Boa noite, meninas. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Colocaram lá. A Jéssica entrou agora. Boa noite, Pro. Tudo bem? Boa noite. Hoje foi aniversário da professora Denise, né? Fizeram até uma festinha para ela lá no estágio. Eu acho que a gente pode ir começando, porque senão acaba atrasando, né? Porque a gente está aí 18h03, acho que vocês têm outro estudo de casa, daí dá um tempo para vocês comerem e se aprontarem aí para o estudo de caso de vocês. Eu vou pedir para a Ruth ou a Jéssica compartilhar o estudo de caso com as respostas, por favor. A Ruth ou a Jéssica. Professora, vê se a Jéssica pode compartilhar aí, que eu tenho que ligar meu computador aqui ainda. Acabei de chegar em casa. Eu vou sair e entrar pelo computador, porque eu tô pelo telefone. Aí tem como eu mostrar. Eu fico aguardando vocês, então. Oi. Jéssica já compartilhou, mas parece que saiu a tela, Jéssica. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Oi, Juliana. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Certinho, que para mim tá de boa. Eu leio, então, Jéssica, para você o estudo de caso, e daí depois a gente começa a fazer as respostas, tá bom? A corrigir, a fazer as respostas. Qualquer um deve participar, tá? Porque só vou deixar meu microfone ativado, que eu acho que sai na hora que eu tiro, né? Sai. Ah, tá. Então eu já vou deixar ativado. Se cachorro gritar aí, fazer o quê? Você pode ativar na hora que você fala. Não, você não vai sair, pode desativar. Ah, não, mas... ele fica latindo muito, né? Atrás. Não vai dar problema, não. Pode, não, mas como é que desativa sem precisar voltar? Ativa e desativa. É ali embaixo, na hora que você passa o sensor para baixo do computador, assim, ó, para a parte inferior, vai aparecer a câmera e vai aparecer o microfone.
Mesmo apresentando? Mesmo apresentando, não interfere. No meu computador, quando está na tela que eu estou apresentando, não aparece, não. Só quando eu volto para a reunião. Aí aparece. Tá, então pode deixar, a gente vai lendo, então, para a gente conseguir concluir. Coloca lá o estudo de caso. Aí. Então, a gente tem um paciente, mulher, né, 49 anos, para o tratamento de fisioterapia com diagnóstico de fratura diafisária proximal do húmero esquerdo. Então, a gente tem uma fratura aqui no corpo do húmero, né? Provavelmente ela deve ter batido em alguma coisa e depois ele já diz ali, ó, onde no dia 31/8/2016 ela foi vítima de atropelamento por uma bicicleta. Então, quando você pensa em fratura de corpo de húmero, ela é uma porrada que você leva no corpo do húmero mesmo, tá? Se for uma fratura de epífise proximal, cabeça do húmero, colo anatômico ou cirúrgico, é uma fratura de queda, né? A pessoa cai sobre o ombro e acaba fraturando. Por quê? Porque a gente pensa na biomecânica do movimento para entender o porquê dessas fraturas, como é que foi. Então, ali, para mim, não precisava nem ter dito que era um atropelamento. Eu já ia pensar em atropelamento, ou alguém pegou um pedaço de pau e bateu no braço dela, né? Aí a gente continua. A paciente apresentava dor constante e intensa. Aí vem a escala de EVA, que a gente sempre pede para fazer, né? Então, ela tem de 8 a 10, de 8 de 10 na escala de EVA, ou EVA, né? A gente chama de EVA. Aí a gente tem limitação de ADM do membro superior esquerdo, ou seja, logicamente ela vai ter uma limitação de ADM, por quê? Porque ela teve uma fratura. Isso é óbvio, a gente para de mexer o braço durante o período gessado, e daí vai ter uma diminuição da amplitude de movimento, principalmente no movimento de abdução do ombro, ou seja, movimento de abrir o ombro, né? Rotação interna e externa, fraqueza muscular de tríceps braquial e toda a cadeia posterior. Então, toda a parte posterior do ombro dela e da parte de húmero, ela está enfraquecida. Ele já deu para mim aqui o diagnóstico funcional desta paciente, tá? Ele já falou para mim o diagnóstico funcional e diz assim, ó, o ritmo escápulo-humeral está comprometido. O que é isso? Ritmo escápulo-humeral ou gleno-humeral. Ele está dizendo que a articulação, a principal articulação do ombro, que é a articulação do tipo esferoide, que faz movimento de circundação, que é a cabeça do húmero junto com a cavidade glenoide da escápula, ela está comprometida, né? Ele não está conseguindo fazer os movimentos mais simples que o ombro faz, porque o ombro é uma articulação do tipo esferoide, porque a cabeça do húmero é redonda, é uma esfera, e permite grande amplitude de movimento. Então, essa articulação está comprometida. Mas a gente tem que ver se esse comprometimento é ósseo, ligamentar ou muscular, porque se for muscular, a fisioterapia consegue fazer a liberação, e através da liberação você consegue ter novamente os movimentos. Então, a gente tem que trabalhar aqui com os músculos de qual parte? Do manguito rotador. Tá? Então, o manguito rotador dela está com problema, porque ele já disse lá em cima que ela está com falta de rotação interna e externa. Entendeu? Então, a gente já tem que trabalhar esses músculos. Aí, a gente tem assim, ó, não conseguir realizar as AVDs, lógico que não consegue, né? Porque escovar o dente, levanta o braço, pentear o cabelo, ó a movimentação que o ombro faz. Colocar uma camiseta, puxa a mão lá para cima para colocar uma camiseta, né? Então, ela não consegue fazer isso. Aí, a gente tem ali, ó, não consegue realizar movimentos simples, como pentear cabelo ou estender uma roupa. E a gente continua, são 4 perguntas básicas. Esse estudo de caso é simplesinho para fazer. Qual é o diagnóstico funcional? Então, a gente nunca coloca no diagnóstico funcional só assim, fraqueza muscular.
Você sempre tem que colocar assim, fraqueza muscular do músculo tal, tal, tal e tal. Entendeu? Por quê? Porque o nome fraqueza muscular, então ela está com fibromialgia, porque ela está com fraqueza muscular no corpo inteiro. Entende? Quando você coloca que ela tem algia, você tem que colocar aonde? Onde está o problema dela? A algia dela. Qual ombro? Direito, esquerdo, na parte anterior, na parte posterior? Quando faz o movimento ou quando está parado? Né? Isso é simples, é parte de anamnese mesmo. Então, a gente, lá em cima, eu falei para vocês assim, ó, ele já deu o diagnóstico para vocês, o diagnóstico funcional. E eu repeti a pergunta embaixo para ver se vocês iam pegar e sacar essa que ele passou para vocês. Foi tirado de um artigo, e o artigo eu publiquei lá para vocês também. Quem leu o artigo conseguiu entender que ele foi tirado de lá de dentro. Aí, ele já coloca, ó, fraqueza muscular de tríceps braquial e toda a cadeia posterior. Então, aí a gente tem o supra e o infraespinhoso, redondo maior, redondo menor, né? Toda a parte de romboides. Então, da parte posterior, a gente tem que colocar, só fazer um copia e um cola, já respondi. Então, a gente tem que lembrar no nosso diagnóstico, lá na nossa ficha fisioterapêutica, que você tem que colocar onde que é. Ah, ele tem uma fratura. Aonde? Ah, ele tem uma fraqueza. Aonde? Ah, ele tem dor. Aonde? No ombro, mas qual parte do ombro? Parte posterior, anterior, parte lateral, medial? Parte quando movimenta? Qual é o movimento que dói? Descrever isso, tá? Porque, assim, às vezes a gente não descreve, certo? E ao não descrever, a pessoa que vai corrigir ou pegar a sua ficha para atender seu paciente posteriormente não vai saber qual é o problema, certo? E aquelas fichas que a gente deixa lá na Unidade Básica de Saúde, lá no SER, são fichas que são revistas, né? O paciente pode ser dado para um outro fisioterapeuta que está lá dentro para atender, então a gente tem que pensar como vai escrever. Isso é uma questão de ética profissional, escrever bem escrito uma ficha fisioterapêutica, tá bom? Aí a gente teria aqui, ó, quais seriam os principais objetivos de tratamento para esse paciente? Mais uma vez, para cada objetivo, eu tenho que ter uma conduta. E o objetivo sempre vem com verbos de objetivo. Então, a gente tem lá, promover analgesia. De que forma eu vou fazer essa promoção de analgesia? Né? Promover a analgesia do ombro esquerdo. Ganhar amplitude de movimento e aumentar ou manter a força muscular. Olha o que acontece muitas vezes. Às vezes a gente quer aumentar a força muscular, mas a gente percebe que quando faz o teste de força muscular, que é de uma escala de 0 a 5, o meu paciente tem 4. E daí eu pergunto para você, para que você vai aumentar para 5? Beleza. Mas quando você chegar em 5, o que você vai fazer? A força muscular, ela deve ser mantida. E manter o grau de força muscular também é um objetivo de tratamento. Ele é muito utilizado, principalmente em tratamento com idosos, né? Porque idoso não evolui, né? Assim, não vai evoluir. Uou, você pega um idoso de 85 anos e quer que ele saia fortalecido igual o Arnold Schwarzenegger. Não existe, entendeu? Então, a gente coloca assim, ó, manter a força. Aí, olha só que interessante. Por que eu estou colocando aqui que eu quero aumentar a força muscular se não está certo? Promover, esse está certo. Eu ia falar assim, se você não tinha colocado fraqueza muscular lá em cima. Mas você tem que colocar nas suas condutas de tratamento o que você vai utilizar. Aí eu jogo a pergunta para vocês, e qualquer um pode responder, isso vale ponto, estudo de caso, você tem que participar. Eu quero saber de você aqui, ó. Para a analgesia dessa moça, dessa mulher, né, 45 anos, dessa mulher, qual é o recurso terapêutico que você pode utilizar que mais haverá resultado? Não aquele que você sabe utilizar, que é o que a gente vê muitas vezes assim, ó. O aluno aprende a usar TENS, ele só usa TENS. Entende? Eu quero saber, assim,
sobre os efeitos terapêuticos desse recurso, qual você utilizaria? Eu coloquei na minha resposta a utilização do ultrassom. Por quê? Ele vai atuar, né, na redução do espasmo muscular, vai diminuir a rigidez articular também. Além, né, como ele vai aumentar a temperatura, ele vai aumentar também a extensão das fibras de colágenos, que são encontradas, no caso, nos tendões. Aí vai aumentar a resistência dos ligamentos, o que dificulta também rompimentos. Deixa eu ver o que mais. Ele promove também extensibilidade, eleva o comprimento conseguido pela mesma força de alongamento e reduz o risco de lesões. Muito bem, gostei muito. Gostei muito da sua resposta. Mas eu queria que vocês conseguissem diferenciar o que é efeito terapêutico e o que é efeito fisiológico. Professora, o terapêutico, ele vai ter ação anti-inflamatória, ele também vai promover analgesia, o relaxamento muscular, como a Aline colocou, e esse é o terapêutico, né? E os efeitos fisiológicos da ultrassom, ele já vai trabalhar mais na vasodilatação, né? Vai trabalhar também na questão do edema e o colágeno. Esse seria o efeito fisiológico. Exatamente. Então, o fisiológico tem a ver com tudo aquilo que ele vai fazer, que já existe, né, no corpo, que não é patológico, né? Então, uma vasodilatação é algo normal. Com o calor, as nossas veias e artérias vasodilatam, né? Isso. Então, é normal. Aí a gente tem aqui, ó. Explique 3 exercícios cinesioterapêuticos para este paciente. E por que você usaria estes exercícios? Quer explicar, Jéssica? A Juliana, que sempre participa, a Fabiana. Eu coloquei primeiro o exercício de pêndulo. E esse exercício que passa até quando o paciente está sentindo muita dor, e ele vai ajudar tanto na ADM, né? Ele faz uma tração da articulação. Aí você pode fazer tanto em horizontal, vertical ou em círculo, né? Horário, anti-horário. Então, ele vai ajudar muito na mobilização da articulação. Muito bem. E qual outro? Vamos colocar mais um exercício aí. Aí, como ele tem muita limitação de abdução, eu coloquei um com o auxílio do bastão, né? Para ajudar nessa abdução. Onde ele segura o bastão, né, nas extremidades, aí com o braço sadio, ele vai mover esse bastão, no caso, com o sadio, ele vai para o sentido de adução, né, aí quando ele mover para o sentido de adução, ele faz a abdução do outro braço que está acometido, né, e vai ajudar nessa ADM para abdução. Eu coloquei até as fotos, que eu não sabia explicar direito, aí eu coloquei a foto para facilitar. Tá, então vamos deixar mais alguém falar o outro exercício, né? Quem pode falar o próximo exercício? Professora, eu coloquei assim, começar com mobilizações passivas, né? Articulares. Para restaurar, no caso, o arco de movimento, aquela mobilização antero-posterior, póstero-anterior, como a Juliana falou, né, para dar uma tração na articulação, tracionar. E também, mais para frente, o exercício de polia, aqueles que para alongar e também fortalecer, né,
articulação, musculares. Muito bem. Todos os exercícios que vocês falaram até agora é quando o paciente não sente dor para fazer o movimento de abdução, não é? O estudo de caso traz para nós que esse paciente está com dor, ele não consegue fazer o movimento de abdução. E ele não tem nem abdução, nem rotação interna, nem rotação externa. Ele não tem. Né? Então, o que a gente vai fazer, primeiramente? A gente tem que fazer uma analgesia com o aparelho, mas a gente tem que fazer uma mobilização passiva, igual a Rosélia colocou, desta escápula. A gente tem que liberar miofacialmente, fazer liberação miofacial. E uma coisa que faltou no estudo de caso, que eu sinto falta quando vou atender um paciente de fratura, eu sempre pergunto, quando é que fraturou? Quando é que tirou o gesso? Tá? Isso é muito importante para você. Porque dependendo do exercício que você vai fazer, foi na diáfise do húmero, né? Eu falei fêmur antes. Diáfise do húmero. Se não tiver consolidada a fratura, você vai dar um pêndulo para ele, segurar, e você pode o quê? Arriscar esse foco de fratura ali, né? Você não sabe quando foi que ele engessou. Isso foi um erro do estudo de caso, né? Foi um estudo de caso tirado aí da internet para vocês. Mas eu senti falta. Eu, como fisioterapeuta, ia ficar meio cabreira, assim. Primeiro eu queria ver um raio-x, né? Primeiro eu queria observar para ter certeza da minha conduta e não vir a prejudicar o paciente. Aí depois eu faria uma mobilização passiva, porque ele não está com problema na cabeça do húmero, né? Ele está com problema muscular, os músculos estão retraídos, e acredito que essa retração é por causa do gesso, do tempo que ele fica com gesso, são 45, 60 dias, e ele pode ter feito o quê? Realmente uma hipotrofia da musculatura, e ela encurtou. Então, a gente tem que trabalhar lateralização de escápula, movimento antero-posterior, mexer essa escápula, movimentar mesmo para ela soltar. Ela tem que soltar para você conseguir fazer o movimento. O paciente vai sentir dor, o paciente vai reclamar, vai doer mesmo, porque o músculo está encurtado. A gente pode colocar um infravermelho para dar uma esquentada na musculatura, aumentar a vasodilatação, né? Fazer aí uma hiperemia e depois começar a mobilizar esse músculo, porque ele vai estar mais solto, né? E a partir de então, você começar a pedir para o paciente fazer leves movimentos. Eu começaria com exercício de polia, com exercício de bastão, lá pela quarta atendimento de fisioterapia comigo, para não machucar o teu paciente, porque a musculatura encurtada, automaticamente, os ligamentos também, os tendões estão encurtados também. Então, a gente tem que pensar que isso dói muito, né? E fazer esse atendimento da melhor forma possível aí para o teu paciente. Outra coisa que é importante colocar para vocês lembrarem é que ela é uma mulher de 45 anos. O que isso influencia na consolidação da fratura? Ela já está no período, chegando ao período de menopausa, né? Que é entre 50 e 55 anos, né? Algumas mulheres vêm até mais cedo a menopausa, tá, gente? Tem mulher que com 35 anos, 38 já está na menopausa. Então, é muito importante perguntar na hora que está fazendo a anamnese, porque os hormônios são todos afetados nesse período, principalmente os tireoidianos. E os paratireoidianos, que são aqueles que a gente precisa para fazer a consolidação óssea. Né? Porque esses hormônios, eles são ativadores do cálcio. Então, o cálcio dentro do organismo, ele não é nada. O pessoal se mata de tomar cálcio, não sei o que, de pegar casca de ovo e esquentar e torrar. Só o cálcio não faz efeito nenhum no organismo. Você precisa do cálcio, você precisa da vitamina D e você precisa do hormônio da paratireoide, que são as glândulas que estão atrás da tireoide. Então, esse hormônio que é chamado PTH, é ele que faz a fixação do cálcio. Então, tem gente que não cuida do hormônio, toma um monte de cálcio, o cálcio fica lá, tipo assim, entende? Sem efeito a situação.
O que eu vou fazer para vocês agora? O nosso próximo estudo de caso, a gente vai estudar um artigo de fisioterapia em queimados. É um paciente que se queimou durante um acidente. Eu não sei quantos de vocês conhecem a professora Franciele Carniel, que é a coordenadora do curso de enfermagem. E ela tem várias cicatrizes de queimadura e várias retrações musculares e retrações de pele. Até os dedos dela são dedos em gatilho, né? Porque por causa da retração de pele que ela tem, deveria fazer fisioterapia, porque isso aí vai melhorando o posicionamento muscular devido à queimadura. Então, eu vou colocar esse artigo lá para nós, e daí a gente vai aqui compartilhar as ideias em relação ao artigo, ao que vocês aprenderam no artigo. Vamos fazer algumas perguntinhas, mas é básica dentro do artigo de vocês mesmo, tá? A Águida está com uma paciente queimada, eu fiquei sabendo. Aí pode compartilhar com ela o artigo, né? Ela pode estudar. Gente, tem um pessoal que está fazendo em Ouro Preto, a maioria que está aqui, a Aline não, a Ruth não, né? O fisioterapeuta está isolado por causa do Covid, certo? E eu fiquei de responder para alguém que agora não estou lembrado, se vocês iriam repor esse estágio ou não, devido a este fisioterapeuta estar isolado com Covid. Então, assim, quando é o aluno que fica com Covid, ou seja, ele parou e o estágio continuou normal, esse aluno deverá repor os dias que ele ficou de isolamento, porque o regulamento do estágio, ele só paga 3 dias de falta. Então, o isolamento é de 15 dias, tem gente que ficou 22, tá? Então, tem que ser pago, porque o estágio não parou por causa do aluno. No caso de vocês de Ouro Preto, o estágio parou por causa desse terapeuta e automaticamente vocês não vão precisar repor esse estágio, tá? Esses dias de estágio não é preciso ser reposto. Então, isso acontece muito também, não só Covid, né? Mas tem gente que faz cirurgias de emergência. Acontece alguma coisa no organismo, tem que fazer. Eu já peguei 2, 3 alunos assim, lá em Porto Velho, que ficaram 30 dias sem ir no estágio. O que aconteceu? Teve que repor os 30 dias depois, tá? Mas no caso de vocês aí, vocês não vão precisar. Aí eu vou expor uma situação para vocês, eu conversei com a Fabiana ontem, eu acho que é até bom para parar as conversas, talvez, né? Houve um menino aqui de Paraná, que saiu até reportagem no jornal, que ele se suicidou. Esse rapaz é meu primo, tá? Meu primo de 1º grau. Eu não tinha contato com ele, eu vi ele na minha vida inteira, umas 5 vezes, no máximo mesmo, umas 5 vezes. E ele era usuário de drogas, tá? E ele tentava sair disso desde os 12 anos de idade, ele tinha 28. Que o usuário de droga é uma doença, né? A pessoa não faz porque ela quer, é porque ela é doente mesmo e ela necessita. Então, para expor para vocês, que eu acho que é uma questão de respeito, senão o pessoal fica falando e fala coisa desnecessária muitas vezes, né? E acaba até machucando, assim, a pessoa envolvida. Então, assim, ele era meu primo, ele foi enterrado ontem cedo, a minha tia viu ele enforcado na casa dela, tá? E, assim, nós hoje estamos cuidando da minha tia, porque o medo que a gente tem é que ela, no desespero, que ela perdeu um filho, ela venha fazer alguma coisa. Então, eu peço as orações de vocês, que vocês lembrem da gente nessas orações. Hoje a gente já foi atrás de médico para ela, já foi atrás de psicólogo, já foi atrás de um monte de coisa, porque ela realmente está doente. Ela cuidou de um viciado em drogas durante 16 anos. E ela adoeceu. Ela é irmã do meu pai, a única irmã do meu pai que está aqui, o resto está tudo no Paraná. Então, eu não senti por ele, pela falta de contato e falta de relacionamento, a gente acaba não sentindo, porque eu sabia que ele era meu primo, mas eu não tinha contato. Eu gosto mais de vocês, que estão aqui direto, a gente conversando, do que dele, só para ter uma ideia, porque eu não tinha contato. Mas eu amo muito, muito a minha tia. A minha tia eu amo mesmo, e a gente vai ajudar ela.
Então, assim, para ficar esclarecido aí para vocês, se alguém perguntar, vocês podem repassar a história da mesma forma, a gente não tem nada para esconder em relação a isso, e a gente só pede orações a partir de agora para poder ajudar a minha tia, tá? Para que ela possa se recuperar, que não é fácil. A doença, vontade que eu tenho de matar todos os traficantes que existem no mundo, né? Porque as pessoas fracas, que são fracas mentalmente, não conseguem sair. Os mais fortes saem, os mais fracos acabam fazendo o que ele fez. Tá certo, gente? Então, foi por isso que eu não tive estudo de caso ontem, eu estava na igreja. Eu fui para a igreja para fazer uma sessão de descarrego, assim, porque descarrego entre aspas, né? Porque não, a gente não... Mas foi bem pesado, o clima foi muito pesado, assim. E, no mais, a gente caminha. Continuo orando por todos vocês e quero que vocês fiquem bem também. Amém, professora. A gente vai orar, sim, por você, pela sua tia. É uma situação bem delicada mesmo. Eu estou com uma paciente que hoje chegou lá no SER com o braço inchado, porque tem filho que é usuário de droga, e a gente está tratando ela está indo bem com o braço, que ela tem uma fratura de rádio, e estava indo super bem, e hoje ela chegou lá com a mãozinha inchada, porque ontem foi apartar uma briga dos dois irmãos, que um deles é usuário de droga, então, assim, é uma situação bem delicada, mas a gente vai orar por ela, com certeza. Com certeza, é porque a gente às vezes julga, né? E quando tem alguém perto da família, a gente acaba entendendo que essa doença é uma doença de Satanás mesmo, né? Ela existe porque foi ele quer isso, ele quer destruir as pessoas. E é muito difícil sair. Várias vezes minha tia teve que se trancar dentro do quarto porque meu primo vinha com a cadeira para bater nela. Pensa que situação. E eu, particularmente, tinha dias que eu ficava com ódio dele quando ela contava, porque eu queria pegar ele e dar uma surra mesmo, sabe? Surrar e espancar. Mas ele é doente, né? Ele é uma pessoa doente. Então, eu tenho que entender também que, devido à sua doença, ele tem esse tipo de emoções. E é isso. Vamos seguir a vida, que a vida é bonita, ela tá aí para ser vivida, e tá aí para a gente cuidar das pessoas, tá bom? Obrigada para todo mundo. Segunda-feira nós estamos aqui firmes e fortes. Um beijo. Amém, professora. Fica com Deus também, tá? Um beijo no seu coração e é isso aí. Depois eu vou te mandar o protocolo, tá, professora? Eu não consegui mandar ontem, minha internet está muito complicada aqui em casa. Não, tranquilo, vai até o dia 17 de agosto. Ah, então fica tá tranquilo. bem. Tá bom? Então tá bem. Fica com Deus, tá? Beijo, fica com Deus. Amém.